bom dia. Hoje vamos falar sobre o quentismo, né? Iniciando aqui a gravação. Escrito no slide, né? Por mim, professora Maria Eduarda, de literatura, certo? E aí, antes de a gente ir para o quentismo, tá bom, gente? A gente precisa conversar sobre o contexto. Eu vivo falando para vocês sobre contexto histórico. Contexto histórico, ele é fundamental para a gente entender o que a literatura daquela época se tratava, tá certo? Para a gente poder interpretar aquele texto. E aí, o quentismo, né, ele se passou em qual momento? Né? No momento que se refere ao descobrimento do Brasil. Né? E os textos são sobre o Brasil, mas eles são escritos por portugueses e enviados a Portugal. Então é o quê? É o pessoal, como Pero Vaz, tá certo? Aqui ó, um clássico do quentismo é a carta de Pero Vaz de Caminha. De Caminha, que ele veio para o Brasil, né? Ver tudo, ver os índios, ver a terra, ver os povos, ver tudo, descreve isso e manda para Portugal, tá certo? E aí fica a pergunta, né? O quentismo, ela é uma escola literária, né? Por isso, foi uma literatura escrita no Brasil, mas não é para brasileiros e nem por um brasileiro, tá certo? É uma literatura escrita no Brasil, por portugueses, para mandar para Portugal. E nada se refere às artes, à cultura, ao conhecimento, digamos assim, como as outras escolas. É claro que, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, ele vai dizer tudo que viu no Brasil. Então, sim, vai estar se referindo a toda a cultura, todas as artes, tudo que tinha no Brasil, né? Mas diferente do Renascimento, por exemplo, que é uma escola literária que foi criada para ter aquela coisa assim, tipo, analise essa obra, esse texto, essa arquitetura e veja nosso poder, nossa cultura, nossa força, entendeu? Já o quentismo, no caso, desculpa, o quentismo ele não vai ter tanto isso. Tanto que o principal foco dele é sempre essa carta de Pero Vaz, certo? E aí, quais eram as características, né? Só um instante. Desculpa. Ela foi do período de 1500, né, quando a gente descobriu o Brasil, até 1601, tá certo? Tem um caráter descritivo e informativo. Descreve o que vê e informa, basicamente. E aí quem é que escrevia? Padres jesuítas, viajantes e cronistas. Lembrando que era sempre quem? Portugueses ou viajantes ou cronistas que estavam no Brasil e escreviam para os portugueses, certo? E possui um grande valor histórico documental, porque essa é a única visão e a única forma que a gente tem de saber de como era o Brasil antes dos portugueses chegarem, tá certo? E não se preocupa com a estética e sim com a conquista material, tá bom? E tem um valor descritivo, que é descrever a fauna, a flora, os nativos brasileiros, tá certo? E sempre possui uma exaltação da terra, né? Falando de como a terra brasileira ela é bela, ela é frutífera, ela é boa, certo? E aí, além do Pero Vaz de Caminha, também há um escritor, né, outro, que é o padre José Anchieta, certo? Que aí a gente tem o que aqui? São a literatura catequeíta. Catequética. Pronto. Desculpa, pelo amor de Deus. Literatura catequética. E aí o exemplo é José de Anchieta, tá certo? E era produzida por jesuítas. Aí essa literatura sim tinha uma preocupação estética, temas teocêntricos, tá certo? Deus no centro, versos com redondilhos na poesia, possui tom didático-pedagógico e preocupação com a conquista do espírito. O que é essa literatura? Resumindo, é uma forma de tentar catequizar os índios, tá certo?
tinha essa preocupação estética, com versos redondilhas, porque ele se preocupava na melhor forma de se comunicar com os índios, fazer com que eles compreendessem e assim, né, aceitassem a mesma fé. E lembra que nas outras escolas literárias que a gente já estudou, eles já estavam se distanciando de Deus, porque tinha surgido o que? O protestantismo. E já, por exemplo, em Portugal, o protestantismo não era forte. O que era forte ainda era a Igreja Católica. Então, eles aproveitaram o quê? Já que está surgindo esse protestantismo, vamos aproveitar que a gente chegou nesse país aqui, nesse mundo, e vamos pegar mais católicos pra gente, tá certo? Também na tentativa de fazer com que o protestantismo fosse mais fraco, tá ok? Por isso que aqui volta a ter o teocentrismo com muito mais força, certo? E essa literatura aqui, catequética, é basicamente nessa intenção, tá certo? E parece meio pesado, mas no caso, por exemplo, de José Anchieta, ele tentava ser mais apaziguador, ele tentava entender como é que os índios se comunicavam, o que é que eles falavam, o que é que eles gostavam ou não gostavam, para trazer isso para o mais próximo possível da vida dos índios, tá certo? Mostrar como Deus está na vida deles e eles nem percebem, tá certo? Mostrar Deus na cultura deles. Essa é uma das coisas que José de Anchieta fazia. A gente sempre tem a ideia de que chegaram catequizando na brutalidade, e eu não duvido que isso tenha acontecido, não estou dizendo que não aconteceu, mas no caso de José de Anchieta não foi assim, tá certo? Foi bem mais apaziguador. Está ok? Então aí, ó, vamos para a questão. Essa questão. No Brasil, o classicismo é mais conhecido como quientismo, abrangendo toda a produção literária na fase renascentista do século XVI. Toda a literatura desse período foi escrita por portugueses e resume-se a uma literatura da catequese, cuja principal função era doutrinar indígenas segundo o preconceito segundo os preceitos cristãos, são escritos principalmente dos padres Antônio Vieira e o José de Anchieta. B. Literatura de informação, com documentos sobre a terra, descobertas, suas belezas e habitantes, e também a literatura indígena, que foi posteriormente traduzida para o português. C. Literatura de informação, representa a principal carta de Pero Vaz, cuja finalidade era a de relatar as características da terra descoberta. E a literatura jesuíta, que produziu textos simples com a finalidade de catequizar os índios. Ou D. Literatura de protesto, produzida para denunciar o extermínio da população indígena e o desmando da coroa portuguesa no Brasil. Essa literatura foi representada por nomes como Gonçalves Dias e Padre José de Anchieta. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Certo? Lembrando, vamos voltar para o enunciado. No Brasil, o classicismo era conhecido como quientismo. Lembra que eu falei que o quientismo não pode ser considerado tanto assim uma escola literária, porque ele está dentro do classicismo, tá certo? E foi a primeira assim, a chegar no Brasil, mas não é uma literatura brasileira. E toda essa produção literária foi durante essa fase aqui do Renascimento. E aí a pergunta é, toda a literatura desse período foi escrita por portugueses e resume a, Então assim, o que a gente viu agora? Essa literatura foi escrita por portugueses, o quientismo, e se resume a dizer o que? A fala sobre o que? A, B, C ou D? C. Alguém discorda? Alguém concorda? Por que C? Vocês querem falar? Porque sim? Porque é C de Cristo?
Vou aproveitar e pegar esse aqui, ó, ver resposta, ver se aparece aqui. Aqui, ó, questão 1. Essa é a alternativa 1, certo? C. Né? O classicismo no Brasil compreende toda a produção literária produzida do século XVI, ou seja, trata-se de uma frase mais conhecida como quinhentismo, e durante esse período a produção literária se concentrou nos textos da literatura jesuíta e também na literatura de informação, e relata as características da colônia à coroa portuguesa. Certo? Então, sim, é a C. Só que eu queria deixar um adendo aqui, ó. Aqui. Na literatura, a literatura de informação, representada principalmente por Pero Vaz, cuja a finalidade era a de relatar as características da terra descoberta. Falou nessa alternativa. Ela não disse, a questão não disse em nenhum momento que Pero Vaz fez isso. Ele relatou as características da terra. Mas essa é a finalidade, tá certo? Melhor, era a finalidade, tá bom? Então, essa é a finalidade desse tipo de obra literária, tá ok? Não que ele tenha feito como deveria, né? Mas é para isso que ela serve.